fato é que a liderança nunca deixou de se reunir e de conversar sobre possíveis ações. Até os dias atuais. Nunca deixou. E veja a seguir no SBT Manhã, no Rio Grande do Sul, menina de 14 anos morre depois de inalar colírio contra glaucoma. Zona Leste de São Paulo, bandidos arrastam um senhor de 78 anos por 300 metros. Idoso ficou com o corpo preso ao carro durante o assalto. As imagens exclusivas de uma das maiores apreensões de drogas sintéticas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Fantasmas não existem. Você está preparado para conhecer a Ilha do Espanto? Eu tô fora. Estranhas criaturas vivem por lá. Corre, salsicha! Peguem ele! Agora, se essas figuras pretendem dominar o mundo... Eu sou suspeito? Melhor chamar o corajoso Scooby-Doo. Scooby-Doo, onde tá você? Na volta do Cine Família. Neste sábado, 10h15 da noite, no SBT. Sua pele fica tão seca que parece estar rachando? Agora, com micropartículas de geleia de vaselina original, o novo Vazenol alivia a pele seca na primeira aplicação e a recupera completamente em 5 dias. Clinicamente comprovado, pele seca recuperada em 5 dias. Esse é o poder de cura de Vazenol. Close-Up White System, a única que tem uma lâmina branqueadora com perlita. Não é escova de dente, é Close-Up. Este papel é como a superfície da sua pele. Sabonetes que se dizem hidratantes danificam o papel, assim como fazem com a hidratação da sua pele. Dove é diferente. Com 1/4 de creme hidratante, Dove não danifica a hidratação da sua pele. Todo mês a Telecena vem com uma novidade. E uma delas é que no Dia das Mães tem prêmios fantásticos. 60 mil, 70 mil, 80 mil e 200 mil reais. Só tem prêmio grande em dinheiro. E você continua com a chance de levar uma bolada de R$500 mil se acertar mais pontos. E se fizer menos pontos, vai levar até 350 mil. Dê um presente que pode mudar a vida da sua mãe. Dê uma Telecena de mães. A sua beleza fica arruinada com a volta constante da caspa? 9 entre 10 mulheres dizem que a caspa volta. Mas isso acabou. Clear tem a solução. Novo Clear com Nutrium 10. Uma revolucionária combinação de nutrientes que ativa a camada de proteção natural do seu couro cabeludo e dá um fim na caspa para cabelos bonitos. Caspa, nunca mais. Novo Clear, o fim da caspa. Eu não tenho nada a esconder. Comprar sua viagem no Decolar.com é muito fácil. Confira! Passagem para São Paulo voando TAM a partir de R$ 59,00. Passagem para Buenos Aires voando TAM a partir de $289. Hotel em Buenos Aires 4 estrelas a partir de R$ 124,00. Cruzeiro internacional a partir de 10 vezes de R$ 259,00. Só no Decolar.com. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Adorei, amiga. Sua casa tá tão linda e tão perfumada. Ah, obrigada. Estou chegando, amor. É fácil transformar o ambiente com Airwick Home Perfume Collection. Uma linha completa de fragrâncias, para você transformar qualquer ambiente do jeito que você quiser. Surpreenda-se com novos ares. Super-Heróis DC Comics, a coleção oficial de miniaturas de metal pintadas à mão. Super-Homem, Flash, Mulher Maravilha, Coringa. A reprodução perfeita dos heróis DC e seus inimigos. Super-Heróis DC Comics, o número 1 é o Batman. Simples de acessar, fácil de encontrar. O Imóvel Web tem a oferta certa para você na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Baixe o aplicativo ou acesse o site imovelweb.com.br. Imóvel Web, sua chave para as melhores ofertas. Imóvel Web. Os pés estão dormindo. Pés iguais aos de bebê, bonitos, macios e saudáveis.
Chegou ao Brasil Futner, uma linha completa de produtos que livram os pés da aspereza e calosidades. Só Futner tem inovadora meia esfoliante que faz peeling. 60 minutos e pronto. Em 5 dias, os pés se renovam perdendo camadas de células mortas. Experimente Futner. Ter pés macios como pés de bebê só depende de você. A maior cidade do país foi palco mais uma vez de um episódio bárbaro de violência. Pois é, um senhor de 78 anos foi arrastado por cerca de 300 metros, preso ao próprio carro, depois de ser atacado por assaltantes na garagem de casa, na zona leste de São Paulo. Depois da barbárie, o senhor Guido Miguel, bastante machucado, foi internado neste hospital de Guaianazes, o mesmo bairro onde mora. Segundo a polícia, seu Guido chegava em casa depois de deixar a esposa numa igreja. Ao entrar na garagem, foi abordado por pelo menos 2 homens armados. Ainda dentro do carro, ele tentou lutar com um dos criminosos. Dominado, ele foi empurrado para fora, mas ficou preso na porta do veículo e foi arrastado por cerca de 300 metros na rua. No trajeto, chegou a bater a cabeça em um carro que estava estacionado. A batida foi tão forte que chegou a quebrar a lanterna traseira do veículo e amassar parte da lataria. Em seguida, o aposentado caiu na rua e os bandidos fugiram, levando embora o carro dele. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos que o Sr. Guido sofreu, mas, segundo os médicos, ele não corre risco de morrer. Enquanto isso, os criminosos permanecem soltos e com o carro do aposentado. O caso foi registrado nesta delegacia, que ainda não tem pista dos assaltantes. Você vai ver agora imagens exclusivas de uma das maiores apreensões de êxtase já feitas no Aeroporto Internacional de São Paulo. A droga veio da Europa e, segundo a Polícia Federal, iria abastecer festas rave no sul e sudeste do país. A reportagem é de Peterson Isidoro. Positivo, tá? A droga estava no fundo falso da mala do passageiro, um rapaz bem vestido que se identificou como empresário e nem de longe levantava suspeitas. Mas agentes federais desconfiaram do jovem de 21 anos, morador de Santa Catarina, que voltava da Europa. Em poucos minutos, a confirmação: 31 mil comprimidos de êxtase escondidos em 3 pacotes. O traficante saiu de Florianópolis no último dia 5, fez conexão no Aeroporto Internacional de São Paulo e partiu rumo a Lisboa, Portugal. De lá foi para Amsterdã, na Holanda, onde recebeu a droga. 10 dias depois, caminho de volta, usando a mesma rota, só que a viagem parou na capital paulista. Enquanto os traficantes de cocaína e maconha usam o Brasil como rota para levar a droga que é produzida na Bolívia e na Colômbia a países da Europa e da África, outros fazem o caminho inverso. Trazem de fora as drogas sintéticas que abastecem as festas eletrônicas das regiões sul e sudeste do país. É a chamada pílula do amor que, junto com o LSD e a metanfetamina, produzem um efeito devastador. Fotos divulgadas pela polícia dos Estados Unidos mostram o poder de destruição que as drogas sintéticas causam aos dependentes depois de algum tempo. O Brasil hoje aparece como o maior consumidor deste tipo de droga na América Latina. A cada dia, mais e mais pessoas são presas vindos da Europa com quilos e quilos de êxtase, de LSD e de drogas sintéticas. A polícia investiga a morte de uma menina de 14 anos em Guaíba, Rio Grande do Sul. A adolescente que sofreu uma crise de asma passou mal depois de inalar, por engano, uma dose de colírio contra o glaucoma. Roseli ainda lembra das últimas palavras da filha. A minha falta de ar está aumentando, mãe. Ela disse assim, no momento que ela disse isso, eu fui ver o que estava... Andrisa Oliveira da Silva, de 14 anos, teve uma crise de asma. A mãe da jovem pediu para que uma das filhas, de apenas 10 anos, comprasse o medicamento nesta farmácia na periferia de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. A atendente teria entregue um colírio para glaucoma. O efeito colateral provocou a morte da adolescente. Pelo erro dela, falta de atenção, ela tem que pagar pelo que ela fez. Isso foi uma injustiça que fizeram com a minha irmã. O caso foi parar na Polícia Civil. O bilhete escrito pela mãe e o frasco de medicamento comprado servem de prova para o inquérito.
Se confirmado através de laudo que a causa-morte foi em virtude de ela ter inalado esse medicamento errado, a pessoa atendente já é indiciada por homicídio culposo. O proprietário da farmácia se recusou a entregar os documentos e provas que a Polícia Civil havia pedido. Por isso, o objetivo dos investigadores é recolher o computador que armazenou as imagens e também tentar encontrar a nota fiscal do remédio vendido por engano. A mãe da jovem está revoltada com a funcionária e pede justiça. Viu o que tu fez com a minha filha? Ela disse assim, eu não acredito que eu matei uma menina de 14 anos. Ela falou bem assim. Irmã, vamos voltar a falar agora sobre o paraíso dos brasileiros, Miami. Pois é, por ano, Annelise, quase 700 mil turistas saem do país para curtir as praias, as lojas e a badalação da cidade americana. É verdade. E para atender bem, irmão, essa clientela, nada melhor do que a mão de obra brasileira. Veja na reportagem de Hugo Rocha e Ronaldo Dias. Antes do brasileiro chegar aqui para passear, para comprar ou para investir, ele veio trabalhar. Moeda forte, país de primeiro mundo, a terra da oportunidade atrai até hoje muitos imigrantes dispostos a fazer um pé de meia nos Estados Unidos. J. Abu Saf chegou há 20 anos com $450 no bolso e mais nada. Eu comecei aqui como lavador de louça em restaurante e nunca me desliguei. Virei motorista. E sempre atendendo excursões, os brasileiros, e fui me apaixonando por estar com o meu povo, com a minha gente. Acho que foi uma maneira de eu ficar sempre presente no Brasil, né? Sou muito feliz naquilo que eu faço e sou muito feliz aqui em Miami. 2 décadas mais tarde, dá uma espiada no Jota de hoje. O motorista virou empresário e queridinho de celebridades que visitam Miami. Pontualidade britânica, eficiência americana e a versatilidade brasileira. Esse é parte do sonho da América. Vir aqui para Miami e alugar um carro de luxo como esse e levar uma vida de rico, nem que seja só por um dia. Vamos experimentar? Desde que Justin Bieber foi pego pela polícia de Miami Beach dirigindo em alta velocidade, esta máquina é a mais procurada na empresa de Fernando. $1.700 a diária. Eu vi que tinha um mercado para isso, eu quis uma clientela boa e eu achei que não tinha dinheiro para isso, que é muito caro, né? Mas pouquinho que eu tinha, vendi apartamento, comprei carro aqui e ali, o banco financiou, postaram na gente, né? E a empresa ficou conhecida aqui em Miami, né? O paranaense faz parte de um grande grupo de imigrantes hoje legalizados que arregaçaram as mangas para servir essa clientela encantada pelas ruas e pela natureza desta cidade. Na Marina, embarcamos no iate da Sandra, uma baiana casada com um cubano que de cara faz a gente se sentir em casa. Miami sem água não é Miami, é quase uma Veneza essa cidade. Ela começou como guia de turismo e comprou o barco. Agora planeja investir num segundo para dar conta de tantas reservas. Existe essa disposição por pagar mais e pagam assim com o prazer de estar desfrutando muitas vezes a primeira experiência fora do país na vida. A gente tem esses 2 tipos de perfis de cliente. Aquele cliente que já tem um poder aquisitivo, que muitas vezes tem um barco lá no Brasil, mas existe essa inclusão também de pessoas que não têm barco, que talvez não aspirem a ter um barco no Brasil, mas quando chegam aqui se encantam com isso porque tem esse acesso. Outro serviço que está em alta é o de concierge, uma espécie de faz-tudo. A especialidade da Solange, que cuida de 80 apartamentos de proprietários brasileiros por semana. Principalmente por causa da língua, o brasileiro procura um porto seguro para eles. É um lugar onde eles se sentem à vontade para pedir o que eles necessitam. E não é exagero, não. Os pedidos são os mais inusitados. E foi o caso do gato alérgico que veio de Dubai. Mentira. Verdade. O gato alérgico que você foi buscar em Dubai para o seu brasileiro. Isso. Até desejo de grávida no meio da madrugada. Voei para minha casa, abri uma lata de leite condensado,
joguei um coco, dei uma mexida e levei numa caixinha plástica até o hotel. Ele falou assim, olha, o melhor que eu consegui, estavam fazendo agora. Aí a moça pegou, muito obrigado, tal. Meia hora depois ele me liga, eu falei, agora eu vou levar uma... Estou aqui te ligando para te agradecer que minha mulher falou que foi a melhor cocada que ela comeu na vida dela. É como diz o ditado, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Bye, bye. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Advogado é morto a tiros no Recreio. A polícia investiga se uma cliente encomendou o crime. Ele foi levado pelos criminosos do escritório onde trabalhava e executado no meio da rua em plena luz do dia. E veja também, atacante Everton do Vasco passa mal em jogo pela Copa do Brasil. Ele teve convulsões durante a partida contra o Resende, em São Januário. Já informações sobre o estado de saúde do atleta. E ainda a saída para o feriadão, como estão as vendas para a Páscoa. E ao vivo, Eduardo Oliveira vai esclarecer todas as dúvidas sobre a venda de peixes. Eduardo. É isso mesmo, Liana, nós estamos em uma feira livre aqui em São Cristóvão e vamos dar umas dicas para as pessoas que compraram peixe fresco e de qualidade para essa Semana Santa. Daqui a pouco outras informações. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de abril. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo para esse feriadão. O tempo vai permanecer nublado e tem possibilidade sim de chuva até domingo. Para hoje o dia vai ficar assim, olha, céu bem nublado, escuro, com chuvinha fraca durante a manhã e também à tarde. As temperaturas vão ficar estáveis, com mínima de 18 e máxima de 28 graus. Eu volto já já. Um programa que está dando o que falar. Vocês estão exagerando, eu não concordo. O mais comentado pela mídia. Então, meu amigo, tá esperando o quê? Tem muita gente reclamando que o De Noite começa muito tarde. É por isso que estamos lançando a campanha De Noite Ninguém Dorme, hashtag. Venha curtir o talk show que faz diferente. De Noite com Danilo Gentili. Hoje, após a Praça é Nossa, no SBT. Chegou a hora de mudar a casa com a qualidade da melhor decoração do Rio. Renova tudo, toque a campainha. O estilo que você queria em até 10 vezes sem juros. Home Aeron por R$10 de R$ 89. Sofá Caribbean por R$10 de R$ 79. Sala de jantar Siena por R$10 de R$ 99. E o melhor, entregue montagem grátis. Aproveite, passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Que a campainha, tradição e qualidade a sua casa. Você não escolheu nascer, nem o nome que ia ter, nem o que ia comer. Pois bem, agora que você cresceu, escolha o melhor para sua saúde. Escolha o Assim Saúde. Viva Assim. Midnight Fantasy, a nova fragrância da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Já de volta ao SBT Rio Manhã, agora são 7h03. E um advogado foi morto a tiros no Recreio dos Bandeirantes no meio da rua. As linhas de investigação da polícia é que uma cliente teria encomendado o crime. A reportagem é do Rafael Paiva. Quando eu retornei, eu já não consegui mais falar com ele. E o meu cliente me ligou pedindo para eu ir para o escritório, que alguma coisa tinha acontecido. Quando eu cheguei no local com a
Minha filha mais nova, nós vimos polícia, bombeiro. A minha filha correu, eu também. Ele estava morto no chão. A mulher do advogado Ricardo Rosa Caldeira, de 49 anos, tentava achar explicação para o crime. Eu falei com ele por volta de 5 horas, quando ele me falou que ele estava aguardando 2 clientes a chegarem, 2 pessoas que ligaram para ele, pediram se ele podia aguardar para esperar. E quando deu às 17 horas e 6 minutos, que ele ligou para o meu celular, mas eu não consegui atender. De acordo com um cliente que estava no escritório do advogado, 2 criminosos estavam armados e obrigaram a acompanhá-los até uma rua que fica na lateral do prédio onde ele trabalhava, dizendo que alguém aguardava ele. Quando chegaram no local, os homens efetuaram vários disparos. 3 atingiram o peito da vítima. Minutos antes de ser assassinado, Ricardo chegou a telefonar para a mulher com quem era casado há 25 anos e tinha 2 filhas. Ele não era advogado criminalista, ele não gostava de fazer, ele adorava o crime, mas ele não fazia em respeito à família e com medo que acontecesse isso. O advogado tinha mais de 20 anos de profissão e, segundo familiares, ele não recebia ameaças. Os criminosos fugiram levando só os celulares da vítima. As imagens das câmeras de segurança já estão com os agentes da divisão de homicídios, mas ainda não foram divulgadas. A polícia já trabalha com a hipótese de uma cliente ser a mandante do crime. O Rafael Paiva conversou com policiais da divisão de homicídios. Eles disseram que já viram as imagens do circuito interno, as câmeras lá da rua, e mostram nitidamente a execução, o rosto. Nem se preocuparam em esconder o rosto, esses bandidos que em plena luz do dia assassinaram esse advogado. E como a reportagem disse, a principal linha de investigação é a participação de uma cliente que teria encomendado o assassinato por motivos financeiros, por causa da venda de um imóvel. Claro que outras hipóteses ainda também estão sendo investigadas. E a polícia prendeu criminosos e apreendeu material do tráfico durante a operação em Parada de Lucas e também em Vigário Geral. Vamos ver as imagens? Olha só, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e também da CORE apreenderam na ação um colete à prova de balas parecido com o usado por policiais civis. Os agentes encontraram ainda um cacetete com a palavra calmante. Veja bem como é que era usado esse cacetete. Era no lombo, para acalmar, né? Entre aspas. Além disso, os policiais apreenderam um fuzil de fabricação americana, celulares, radiotransmissores, munições e anotações da contabilidade do tráfico. 2 homens foram presos, um conhecido como Papa e outro identificado como Sandro Eduardo Almeida de Andrade, de 37 anos, apelidado de Abajur. Durante a operação, houve intensa troca entre policiais e traficantes. Ninguém ficou ferido. Então tá aí o Papa e o Abajur, esses apelidos que arranjam para os criminosos. Eu não sei de onde é que eles tiram tanta criatividade. Criatividade para o crime e também criatividade para o apelido. E realmente, né, isso tudo no poder dos criminosos, como é que vai parar? Tanta munição, cacetete, coisa que é da polícia. É impressionante como é que chega facilmente nas mãos dos bandidos. E uma outra notícia para você, o jogador do Vasco, Everton Costa, passou mal em campo e foi hospitalizado. Isso aconteceu ontem, né? Ele teve convulsões durante a partida contra o Resende, isso pela Copa do Brasil. A partida foi em São Januário. Mais detalhes também com Rafael Paiva. Era intervalo de jogo contra o Resende quando o atacante do Vasco, Everton Costa, de 27 anos, passou mal dentro do vestiário. Mesmo assim, ele voltou para o campo. Mas aos 6 minutos do segundo tempo, ele foi substituído porque voltou a não se sentir bem. E foi no banco de reservas que ele teve uma convulsão e rapidamente o jogador foi encaminhado para uma ambulância. Dr. Rômulo, prontamente, que é clínico, o atendeu, fez a estabilização que se faz nesses casos ainda dentro da ambulância para que ele fosse removido nas melhores condições possíveis aqui para o Quintador, onde ele chegou com uma arritmia cardíaca importante e foi acompanhado aqui por nós todos
E aí o Dr. Rômulo vai dar os detalhes dessa estabilização que foi feita por ele. Chegando aqui no hospital, foi identificado que tipo de arritmia, foram feitas as medicações necessárias para que essa arritmia cardíaca fosse revertida. Essa arritmia foi revertida, ele fez ecocardiograma também, que é um exame de imagem do coração. Ele também fez já uma tomografia de crânio, uma tomografia de tórax, em que se mostrou todos dentro da normalidade. Já está acompanhado da sua esposa. O jogador já está consciente, mas vai permanecer em observação na unidade coronariana aqui do Hospital Quinta D'Or por pelo menos 72 horas. Tem que tomar muito cuidado porque morte súbita é relativamente comum em atletas. E ainda de acordo com os médicos do Vasco, somente após 7 dias vai ser possível ter um diagnóstico completo sobre o estado de saúde do jogador. Saber exatamente o que aconteceu, se ele teve um ataque cardíaco, o que foi. É preciso fazer ainda mais exames, né, que vão diagnosticar o estado de saúde do Everton. E agora, certamente, ele vai ser também periodicamente revisado, vai ter que voltar ao hospital, verificar também se o treinamento dele não está sendo muito duro, porque às vezes os atletas começam muito cedo, normalmente, né, começam muito cedo com treinamentos pesados, isso também acarreta uma piora no quadro, né, agrava já problemas pré-existentes. E foi enterrado ontem o corpo da idosa, vítima de bala perdida no Complexo da Maré. No mesmo tiroteio, um comerciante também ficou ferido. Nós trouxemos essa história ontem também e você vai ver, olha, o marido da dona Terezinha está completamente desolado. Vamos ver. É muito triste a gente perder a pessoa que a gente gosta. Desconsolado, seu Antônio Ricardo, de 74 anos, chora a morte da mulher. Desmoronou, acostumado com ela. Sabia de tudo que eu gostava. 44 anos de casamento e um amor que foi embora. Ela saiu para comprar um remédio e nessa saída para comprar o remédio ela não voltou mais, acabaram com ela. Dona Maria José diz que apesar da ocupação do Exército no Complexo da Maré, ela prefere ficar dentro de casa. Bala perdida não tem endereço, né? Então a gente tem que ficar dentro de casa. O clima ainda é de tensão na Maré. O comerciante Francisco Oliveira Lemos, de 47 anos, estava fechando a lanchonete por volta das 10 horas da noite de segunda-feira, quando foi atingido por uma bala perdida na perna esquerda. Ele só buscou o atendimento no dia seguinte no Hospital Pasteur, no Meier, onde foi operado. Depois da cirurgia, foi ouvido por policiais da divisão de homicídios. Ele disse não ter visto de onde partiram os tiros, mas o local onde estavam as viaturas da Polícia Militar era um ponto de venda de drogas. A tropa do Exército, que ocupa a região há pouco mais de 10 dias, está em estado de alerta. Desde a chegada dos soldados, vem acontecendo ataques constantes de traficantes que persistem em manter o controle no local. Foram em torno de 20, aproximadamente 20. Claro, então foi feita uma divisão e chegou a esse dado de 2 ao dia, é uma média. Mas não significa isso. Nós tivemos alguns dias que nós tivemos mais, nós tivemos dias que tivemos menos. Eu perdi uma coisa que eu não queria perder. Era minha mulher. Estou morto também. Não estou aparentemente na carne, mas por dentro estou morto. Um relacionamento de tantos anos, a gente fica imaginando assim, da noite para o dia, você perde a pessoa que é a mais importante da sua vida. É desolador realmente ver o depoimento desse viúvo. E a polícia já ouviu os PMs que estavam nessa viatura supostamente atacada. A divisão de homicídios também pode fazer uma reconstituição para descobrir de onde partiram os tiros que mataram a dona Terezinha. E olha, o comando das Forças de Pacificação da Maré já tem inclusive um telefone para que os moradores façam as denúncias. Nós dissemos aqui ontem, eles divulgaram já, é o Disque Pacificação. Então anote aí, você que é morador da Maré, 3105-9717, 3105-9717. O telefone funciona 24 horas por dia e você não precisa se identificar. O Procon autuou um posto de combustível na zona sul do Rio. A Polícia Civil e agentes do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, deram suporte à operação do Procon. Os agentes fiscalizaram postos em Botafogo e também em Santa Cruz. Na zona sul, das 8 bombas vistoriadas, 3 estavam adulteradas e foram lacradas pelos fiscais, como você está vendo aí. O posto foi autuado e vai ter 15 dias para apresentar defesa. Se não vai o Procon fiscalizar, você que está passando ali para abastecer seu carro, simplesmente é enganado, vai pagar muito mais caro ou então vai ter um combustível adulterado, vai prejudicar o seu veículo, vai quebrar o motor
acaba com o motor do seu veículo. Por isso que é preciso realmente ter essas fiscalizações periodicamente. E se você está encontrando também algum problema, abasteceu num posto e viu que o seu carro não ficou igual, denuncie. E agora vamos saber como é que está a movimentação da saída pela cidade para esse feriadão. Você que já está de malas prontas, espera um pouquinho, ouve só o que o Daniel Penafirme tem a dizer. Como é que está a situação, Daniel? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. A gente vê aí as câmeras da Ponte Rio-Niterói e, segundo a concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia sentido Rio de Janeiro é de 16 minutos. Tem retenção desde os acessos até a Ilha do Mocanguê e essa lentidão continua na saída para a rodoviária. No sentido Niterói é de 13 minutos. Portanto, até o momento não começou aquele tão esperado engarrafamento de véspera de feriadão para a Ponte Rio-Niterói, Eliane. Então tem que sair logo, né? Aproveitar que tá bom por enquanto. Agora, Daniel, como é que tá no resto da cidade? Está muito tumultuado já. Nós nos preocupamos com a Avenida Brasil, que vai fechar, inclusive, né, até quarta-feira, um trecho ali na altura de Ramos, e aí pode dar confusão. Como é que tá a situação na cidade nos outros trechos, Daniel? Liane, um acidente com um carro interditou por alguns minutos uma pista da Avenida Presidente Dutra, no sentido São Paulo, altura de São João de Meriti. Segundo a CCR, concessionária que administra a via, uma pessoa ficou levemente ferida. A gente vê aí agora as imagens da Praça Sibelius. O trânsito é bom nos dois sentidos, tanto em direção ao túnel acústico, a São Conrado, quanto em direção à Lagoa. Portanto, o trânsito é bom na Praça Sibelius. Agora a gente vê ali a Figueira de Melo, com a Figueira de Melo ali na altura da Leopoldina, não é isso? Na verdade, o trânsito já começa a apresentar algumas retenções no elevado em direção ao Francisco Bicalho e também no elevado em direção ao túnel Rebouças. Mas são as tradicionais retenções do horário, não existe nenhum aumento de engarrafamento ali. Está engarrafada nesse momento a Avenida Brasil na altura de Manguinhos. A gente vê aí que o trânsito é bem lento, o motorista deve ter paciência, afinal de contas as pistas estão escorregadias, visibilidade prejudicada, o motorista tem que segurar aí o pé no acelerador, Leandro, tirar o pé do acelerador, porque senão esse aí é o cenário propício para que aconteçam os acidentes. Ainda falando das vias expressas da cidade, na linha vermelha, sentido centro da cidade, tem lentidão no trecho próximo à rodovia Washington Luiz, também na Infraero até a Maré e do acesso à linha amarela para a chegada até São Cristóvão. Já a Avenida Brasil, como a gente acabou de falar, tem lentidão na altura da Dutra, da Washington Luiz, também de Manguinhos e do viaduto da Lobo Júnior na Penha, Eliane. Daniel, por falar nisso, muita gente vai de carro viajar, mas outros vão de ônibus e também vão decolar, né? Vão de avião. Você tem também informação aí para o passageiro, como é que está a situação? Temos sim, Eliane. Segundo a Infraero, o aeroporto o Antônio Carlos Jobim está operando por instrumentos para pousos e decolagens. Já o aeroporto Santos Dumont está operando no visual nos dois sentidos. Até o momento, 2 voos foram cancelados no aeroporto Santos Dumont. Um para Vitória e uma ponte aérea para Congonhas. Mas não há aí maiores alterações. Os dois aeroportos da cidade funcionando normalmente. A gente continua vendo agora imagens da Avenida Brasil. A gente tem aí as imagens da Sete Rio, da Avenida Brasil, na altura do Caju. E a situação é boa, o trânsito flui bem nos dois sentidos. Agora, Presidente Vargas com Central do Brasil. Movimentação tranquila também a essa hora, o que é incomum, né? Muito por causa do ponto facultativo que foi decretado aí no Rio de Janeiro. Movimentação bem tranquila agora nas duas pistas da Presidente Vargas, tanto em direção à Avenida Rio Branco, quanto em direção à Central do Brasil. A gente vê ali ao fundo, balança, mas não cai. Essa câmera fica ali bem na chegada central e o trânsito é tranquilo, Liane. Muito obrigada, Daniel. E eu falei sobre a Avenida Brasil, que vai fechar. Daqui a pouquinho a gente vai ter um panorama da situação, uma reportagem completa para você. E olha, esse ano muita gente não vai comprar os ovos de Páscoa aqui no Rio. Eu, inclusive, ainda não comprei o meu, mas porque eu não tive tempo. Agora, para a maioria, sabe qual é o motivo? A alta nos preços do produto. Tá realmente muito caro. O aumento está espantando os consumidores. Deixa eu ver. O principal produto da Páscoa não está mais nas sacolas dos clientes que saem do supermercado. Cadê o ovo de Páscoa? Não, o ovo de Páscoa está incondizente com a realidade de nós brasileiros, né? E para quem tem uma família grande, para quem tem parentes, pesa no bolso do consumidor. Cenoura, cebola, aqui tem um negócio verde aqui que eu não gosto. Cadê o ovo de Páscoa, meu chapa? Não tem ovo de Páscoa porque está muito caro. Vai comer o que esse ano na Páscoa? Nada. Sem chocolate? Sem chocolate. A grande quantidade de ovos de chocolate nas prateleiras dos supermercados, faltando apenas alguns dias para a Páscoa, tem razão de ser. Os consumidores estão preferindo outros produtos por causa dos preços altos. Uma caixa de bombom que tem mais vantagem. Tem que ser com bolo de cenoura mesmo, domingo. Na internet, campanhas se espalham pedindo que os consumidores deixem o ovo de Páscoa de fora da festa neste ano.
Nesta imagem, o preço do ovo é comparado ao da picanha. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, neste ano, os preços dos ovos de Páscoa subiram acima da inflação. Só no Rio de Janeiro, o aumento foi de 6,35% em relação ao mesmo período do ano passado. Com todo esse aumento no preço dos ovos de Páscoa, quem tem motivos para sorrir são as doceiras caseiras. A Viviane, por exemplo, recebe 50% mais encomendas nesta época do ano. São clientes interessados nas trufas, nos bombons e nos ovos de Páscoa feitos por ela, que além de terem boa procedência, doem muito menos no bolso. Eu tenho feito ele a R$10. Entendeu? Ele vem com 2 bombonzinhos dentro, ele é simples. E na loja eu tenho visto por R$17, R$19, foi o preço que eu vi ontem. E com preços tão altos, fazer os ovos de Páscoa em casa virou uma boa opção. A receita é fácil. Eu derreto ele no micro-ondas. Aí derreteu, botou na forminha. Botou na forminha, levo para o freezer um pouquinho para poder dar uma secadinha na casca. Retiro, recheio, volto para o freezer novamente para poder desenformar. Dá mais trabalho, mas é muito mais saboroso. Delícia. Feliz Páscoa para todo mundo. Feliz Páscoa, viu? Para você também. Se deu bem, Daniel. E a empreendedora também não teve medo de divulgar a receita, não. É fácil, simples, bem mais barato. E olha, tem outras situações também. O pessoal está querendo economizar nessa Páscoa, né? Lógico, né? Quem quer gastar muito, às vezes comprando um produto que nem ela grandes coisas. Vou então com o Eduardo Oliveira, que está numa feira livre aqui em São Cristóvão, porque ele vai dar dicas de como comprar o peixe para a Semana Santa. Você já aprendeu direitinho aí, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Eliane. Estou aprendendo ainda, viu? Estou ao lado da médica veterinária, que é subgerente de serviço da vigilância sanitária, e ela já deu uma olhadinha aqui. Olha só, o pessoal dessa barraca, né, eles gastam cerca de 2 toneladas de gelo para manter o peixe fresquinho. É importante manter o peixe congelado, enfim, com gelo sobre o peixe para evitar que ele estrague, né? Bom dia. Bom dia. Correto. O pescado fresco, ele tem que seguir algumas normas. O principal é a quantidade de gelo. A quantidade de gelo, o ideal é que ela seja o dobro da quantidade de peixe. Se eu tenho 1 quilo de pescado, eu devo ter 2 quilos de gelo. E a aparência do pescado é muito importante. O pescado tem que estar sempre com os olhos brilhantes, a textura, que você aperte, ela não afunde, ela volte. A escama tem que estar aderida, as guelras tem que estar rosada ou vermelha. Esse conjunto de características o consumidor deve observar sempre na compra do pescado, tá? O odor tem que ter característico, a textura, a escama, os olhos sempre brilhantes. São dicas importantes, né? Agora, Cássia, assim, os olhos, escama, isso tudo para o consumidor é importante saber. Muita gente compra bacalhau agora e a gente repara que tem uma diferença grande. Para bacalhau também tem algum perigo ou o fato dele vir já assim salgado, tudo, não há grandes problemas para o consumidor? Não, o bacalhau já é um pescado seco e salgado, ele vai ter outras características. Primeiro, o bacalhau, nós temos o bacalhau mesmo chamado de Porto Morrua, que é o bacalhau, que é aquela posta mais alta, e nós temos os peixes salgados tipo bacalhau, que são aqueles mais finos. Eles todos têm que ser armazenados em local fresco, arejado, eles têm que estar isento de qualquer coloração diferente, tá? Pretinho, aqueles pontinhos pretinhos assim, tem uns que a gente vê. Não, isso aí é problema, ou não? Pontos pretos, vermelhão, isso tudo é crescimento microbiano. Então, se o pescado seco tiver com essas características, não serve para consumo. Ah, importante. Eu gosto de bacalhau e ontem fui até procurar e vi alguns com essas características, né? Esses pontinhos pretos. Eu até imaginei, do peixe ou será que é algum problema? Ela já explicou, então pode ter um perigo para o consumidor. Mesmo cozinhando, pode dar problema, né? No dia seguinte você vai passar mal. Se tiver com a coloração alterada, com manchas escuras ou manchas vermelhas, ele estará impróprio para consumo, porque isso caracteriza crescimento microbiano. Ah, muito importante essa dica. Muito obrigada. Eduardo, você ia falar alguma coisa? Você vai comprar peixe aí? Volta, né? Aproveita, faz a feira.
Se eu for comprar peixe, eu vou ter que deixar na geladeira aí no SBT, viu, Lene? Agora, eu estava conversando aqui com a Kátia, ela disse o seguinte, tomar cuidado também com esses camelôs que montam pequenas barraquinhas para vender sardinha. Elas não são condicionadas de uma forma adequada e também deveria ter o gelo em cima e não tem. Então, tomar cuidado, quem não tem condições de comprar um filé de pescada branca, de linguado e só tem condições de comprar sardinha, tomar cuidado também para evitar problemas, né, cara? Correto, vamos mandar. O pescado, todo produto de origem animal, todo produto alimentar, ele tem que sofrer a inspeção da vigilância sanitária. Essas barracas, o caminhão do pescado, ele sofre a inspeção. O ambulante, o comerciante que não sofre inspeção, ele não tem a orientação adequada. Então, ele não vai ter o gelo que deve ter, ele vai ter uma manipulação inadequada. E isso o consumidor deverá evitar. Representa risco, né? A pessoa vai comprar mais barato, ela está mostrando ali, inclusive, para a gente ter uma noção. Na feira, logicamente, ela foi numa barraca que estava correta para representar bem para a gente, com a quantidade de gelo, com as escamas, tudo ok. Está até fazendo ali, ok. Essa barraquinha, então, quem conhecer essa feira aí em São Cristóvão, pode ir aí na barraquinha que está tudo tranquilo. Vai lá, procura Eduardo, procura ali a Kátia, que eles vão dar orientações. Muito obrigada, Eduardo. E vamos continuar aqui falando sobre as mudanças do trânsito na cidade nesse feriadão, algo que preocupa muito quem vai viajar. Olha, mais um trecho do elevado da Perimetral vai ser demolido e a Avenida Brasil vai ficar fechada por 4 dias. Você vai entender melhor tudo isso com a reportagem do Daniel Penafirme. Ao longo da Avenida Brasil, letreiros luminosos já informam aos motoristas do fechamento da via, que acontece na noite do próximo domingo e vai até amanhã da quarta-feira, dia 23. Ao todo, são 32 painéis como este ao longo da avenida. Cerca de 250 guardas municipais e controladores de tráfego da Sete Rio foram deslocados para orientar os motoristas e pedestres. Mesmo assim, o transtorno deve ser inevitável. Vai ficar muito ruim, né, pra gente. Traz muito transtorno, pô. Uma via dessa, expressa, não pode ficar fechada. Para melhorar, estamos aí. O fechamento total da Avenida Brasil vai acontecer exatamente neste ponto aqui, na altura de Ramos, próximo ao acesso à Ilha do Governador, para que sejam realizadas obras do viaduto da Transcarioca, que vai cruzar a via. Os motoristas, portanto, devem evitar a todo custo trafegar por essa região. Nossa mensagem é que as pessoas não se utilizem da Avenida Brasil nesse período. Que as pessoas se utilizem da linha vermelha, que as pessoas se utilizem das vias internas dos bairros ali da Avenida Brasil. Mais de 50 linhas de ônibus que circulam pela faixa seletiva da Avenida Brasil serão desviadas para a linha vermelha. No sentido centro, o desvio será feito pela Rua Teixeira de Castro até a Rua Sargento Silva Nunes, quando os carros voltam à Avenida Brasil. Quem se dirige à Zona Oeste terá que pegar a Avenida Brigadeiro Trompovski até a Rua Santo Adalardo e depois voltar à via. Ainda durante o feriado da Páscoa, outra intervenção importante na cidade. Será demolido no domingo um trecho de 300 metros do elevado da Perimetral, na altura da Praça Mauá. Cerca de 30 moradores da região devem deixar as suas casas por motivo de segurança. Ela é uma implosão muito menos impactante do que a implosão anterior que nós fizemos. Mas, obviamente, ela requer cuidados. As pessoas não devem circular por essa região no domingo, entre 5 da manhã e 9 da manhã, para que a gente possa fazer isso com toda tranquilidade. E no próximo bloco você vai ver sancionada a lei que proíbe cirurgia estética em cães e gatos. Você vai saber mais sobre isso. Não sai daí que eu volto já. Fantasmas não existem. Você está preparado para conhecer a Ilha do Espanto? Eu tô fora. Estranhas criaturas vivem por lá. Corre, salsicha! Peguem ele! Agora, se essas figuras pretendem dominar o mundo... Eu sou suspeito. Melhor chamar o corajoso Scooby-Doo. Scooby-Doo, onde está você? Na volta do Cine Família. Neste sábado, 10h15 da noite, no SBT. A UPA 24 Horas é uma unidade de urgência, criada pelo governo do estado. Feita para você que antes só contava com a emergência do hospital. Hoje, quem precisa de atendimento pode contar com a UPA dia e noite. E os casos mais graves são atendidos primeiro. É por isso que ainda existe espera. Mas agora existe respeito. O Rio já tem 55 UPAs. É ou não é uma grande diferença? Sabe o que eu acho? Você está com problema de memória, hein? Quer se livrar disso tudo, não quer? Faça que nem eu. Vá pro memorial.
Venha você também para o Memorial Saúde. Ligue agora, 3475-7500. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Já estamos de volta agora às 7 horas e 28 minutos. E foi sancionada ontem uma lei que proíbe cirurgias estéticas em cães e gatos aqui no Rio. Vou voltar com o Eduardo Oliveira, que tem também informação sobre peixe, gato, papagaio, periquito. Ô Eduardo, cães e gatos agora não podem fazer mais aquela cirurgia de cortar o rabinho, de fazer cirurgia estética, proibiu agora. Olha, lei sancionada ontem pelo governador Luiz Fernando Pezão, proibido, e todos os pet shops, né, as clínicas veterinárias, Oliane Borges, vai ter que ter uma placa fixada dizendo o seguinte: é terminantemente proibida a prática pelos médicos veterinários da cirurgia de cordoplastia, cordotomia ou cordectomia. Significa que não pode cortar as caudas dos cães, não pode cortar as unhas dos cães, nem dos gatos, nem as orelhas, ou seja, cirurgia estética para o pet ficar bonitinho para o dono não pode mais. E, portanto, é bom esses locais e estabelecimentos ficarem atentos para que eles não sejam punidos aí agora diante desta lei que foi sancionada pelo governador do Rio de Janeiro. Ok, muito obrigada, Eduardo. Eu fico por aqui. Um ótimo dia para você. Não corte o rabinho do seu cão. Também tem um cachorrinho, nunca faria isso. Um bom dia. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Dessa vez no Jardim Ângela.